Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo. Galera, tô aqui hoje para avisar vocês que o mistério envolvendo os núcleos adormecidos do nosso querido Moto Z foi esclarecido, tá? Para quem não viu o vídeo, tem um vídeo aí, clica no card aí em cima, que é um vídeo que eu falo de 6 dias com o Moto Z e eu falo sobre os núcleos adormecidos do Moto Z, os dois núcleos de maior potência dele adormecidos. E já é um núcleo que roda 1.8 aqui no Brasil e tem uma história grande sobre isso, não vem o caso aqui agora. Mas acontece que eu levantei essa hipótese no mesmo dia que eu comprei o aparelho e no mesmo dia eu atualizei para o Android 7. Então eu praticamente não usei ele, utilizei 1h30, 2 horas no Android 6, mas nesse tempo todo eu só fiquei baixando aplicativos. E aí já baixei o Android 7. Assim que eu baixei, estou explicando a história. Para quem não viu o vídeo e não quer ver agora, entenda. Assim que eu baixei alguns aplicativos para monitorar, porque o Android novo, a gente quer saber como está funcionando e tal. Baixei alguns aplicativos, tipo CPU-Z, Castro, AIDA 64, para ver. Porque ele tinha dado uns engasguinhos também, falei, vamos ver isso aqui. Aí, galera, já descobri no mesmo dia 22 de dezembro, que tinha um probleminha aí, que os núcleos de 1.8 não estavam funcionando, só funcionava 2 núcleos de 1.6 e atingia 1593 MHz a frequência de trabalho desse CPU, né, com esses 2 núcleos rodando. Pois bem, no dia seguinte liguei para a Motorola, reportei o assunto, fiz vídeos para a Motorola, mandei prints para a Motorola, eles me responderam. Ficamos numa conversa uns 3 dias, depois eles pararam de responder por um tempo. Eu lancei esse debate pro Barba, do canal Barba Sou Eu. Ele falou, Rodrigo, eu não vou ver com o Fábio Moura, tal, que tem um aparelho. Ele foi lá, viu pra mim, o Fábio reportou pra ele, segundo ele, que ó, tá funcionando a 1.6 mesmo. Aí depois acho que viu com o pessoal também, viu com o Rude do canal TecNerd, também confirmou, tá funcionando a 1.6. Beleza, aí eu vi que eu tinha levantado uma hipótese real do que estava acontecendo, que não estava funcionando os núcleos de 1.8. Pois bem, após isso, lá no grupo do Telegram, que eu tenho um grupo do Telegram recente, mas a gente debate muita coisa lá, se não entrou ainda, entra aí, tem um link na descrição. A gente ficou debatendo o assunto exaustivamente e faz acho que uma semana que eu, Ney e o Rafael Napolitano, menino do Rio, a gente vem batendo em cima para tentar resolver, achar uma solução. Não achar uma solução, achar qual é o problema, por que não funciona, né? Hipóteses. Putz, a gente rodou muita coisa, rodou jogo, baixou aplicativo pra caramba para fazer monitoramento disso aí. Eu executei aqui editores de vídeo, editores de foto, fazendo edição, fazendo exportação disso. E os núcleos não passavam de 1593 MHz e nem sinal dos outros 2 núcleos de 1.8 de trabalharem, nenhum dos aplicativos. Depois de mais um tempo, foi levantado pelo Ney, que ele tinha ligado para a Motorola passou um aplicativo que chama CoolTool. Na descrição aí, se quiser baixar também, CoolTool, tem o link para você baixar, que lá indicava os núcleos trabalhando, mas não indicava a frequência. Bom, eu não acreditei também, depois acho que eu fiz até o Ney não acreditar nessas teorias, e a gente tentando fazer as coisas, e eu rodando coisa pra caramba pesada, e esses núcleos nada de funcionar, de passar dessa frequência de 1593. O Rafael também. Gente, no mínimo uns 4 dias seguidos já que a gente está batendo em cima disso. Eu, Ney e Rafael, que eu conheço. Muita gente deve estar, às vezes, no mesmo barco, e mais alguns outros dando umas palpitadas lá no grupo. E não conseguia achar uma solução plausível para isso. Hoje de manhã eu liguei para a Motorola novamente, porque já fazia alguns dias, esse vídeo vai ficar grande, já vou avisar. Já fazia alguns dias que eu não falava com eles. Me atendeu o Lucas. Eu fiquei 1 hora com o Lucas no telefone, o Lucas da Motorola, conversando explicando sobre isso, e ele me explicando, ele tentando me convencer que os núcleos funcionavam. Aí eu falava, não, por que a hora que liga o aparelho eles funcionam, depois não funcionam? Porque isso acontece também, os núcleos, a hora que você liga o aparelho, eles ficam funcionando, depois de um tempo eles dormem e não acordam mais. Pelo menos é isso que eu pensava. Aí hoje, ele falou, Rodrigo, passamos o teu caso para o engenheiro da Motorola, os engenheiros entraram em contato com a gente, falaram, explicaram assim, que os núcleos estão funcionando, Rodrigo. É que os aplicativos não são capazes de ler. Ele me explicou que é o Android 7, coisa que eu também desconfiava, que eu falo até no primeiro vídeo, mas eu falo uma coisa muito rápida, que era um fator que eu descartava totalmente de ser.
Ele falou, ó, tá funcionando, é que os aplicativos não leem, é um Android novo, né, e tal. Bom, por fim, eu acreditei hoje de manhã na teoria que o Lucas me passou, porque o que acontece? O Moto Z não tem travado em jogos. Não tem travado em quase nenhum. Ele tá dando uns lagzinhos de vez em quando, aleatoriamente. Mas quando você tá puxando mesmo ele em jogos ou em edição de vídeo, edição de fotos, exportação dessas edições, cara, não trava. Vai de boa, vai normal. Normal. O que fez a gente pensar, eu, Rafael, Ney, fazendo os testes, falou, poxa, o que tá podendo, o que acontece? O Ney fazendo os testes do Antutu e dando pontuação alta, mais de 120 mil pontos, pensando como que tá dando 120 mil, se tá funcionando só com 2 cores e com um clock baixo assim. Enfim, tudo já trazia à tona, já nos fazia pensar que esses núcleos pudessem sim estar trabalhando normalmente e não estarem aí adormecidos e não funcionando, como foi essa teoria que eu levantei e que depois o pessoal lá dos Estados Unidos também está com esse mesmo dilema, todo mundo achando essa mesma coisa. Hoje o Rafael fez mais alguns testes, me mandou print, Rafael Napolitano, menino do Rio, me mandou alguns prints, mandou mais alguns áudios sobre a teoria dele, falou, Rodrigo, ó, filmando em 4K aqui, cara, rodando jogos, tudo, o CPU, o desempenho vai tranquilo, e ele verificou que a taxa de hertz ficava 652 durante um jogo. Não dá para ficar essa taxa. Por quê? Porque não seria capaz de rodar o jogo. Muito tranquilo. O que fez a teoria nossa dele, no caso, né, nessa hora a explicação dele, que o quê? Que os núcleos estavam sim trabalhando. Só que o quê? Só estava aparecendo os núcleos mais de baixa, os núcleos menores, que marcam 1.6. Só estava fazendo esse monitoramento. Foi o que também o cara da Motorola falou para mim, que o aplicativo só lia os 2 núcleos principais. E os 2 núcleos principais a gente acha que é sempre o de clock maior. Os principais são os de clock inferior, tá? Os outros são os secundários, os de clock maior, que não vão rodar sempre. Então às vezes a gente acha as coisas ao contrário. Então ele fez filmagem em 4K, tudo rodou belezinha e a taxa ficava ali em 600 MHz, 652, muito baixa para o que se estava fazendo. Aí eu fiz alguns testes aqui, mandei alguns áudios para ele e a gente meio que confirmou, mas ainda ficava no vacilo. Pois bem, agora à noite acabei de fazer os testes e resolvi fazer o vídeo para confirmar e para falar para todo mundo que quem quer comprar um Moto Z pode comprar porque não tinha problema nenhum. Segundo teoria minha, de Ney e de Rafael, menino do Rio. Galera, não tem problema. O que acontece? Eu acabei de testar aqui. Um outro aplicativo também está na descrição. Chama Simple, deixa eu ver aqui que eu baixei, eu acabei de testar. Simple System Monitor. Simple System Monitor. Ele faz monitoramento também, só que ele é maior, porque o Cool2 aparece um negocinho minúsculo na tela no canto que você não consegue ver. Só a frequência que você vê. Pois bem, eu abri esse aplicativo, você está vendo aí agora. Vê aí embaixo no vídeo que está aparecendo agora uma miniatura da gravação. E no final do vídeo eu vou colocar. Então não se importa não se você não estiver vendo agora, que no final do vídeo eu vou colocar em tela grande, você acompanha de novo. Ele faz o monitoramento. Ele está monitorando a frequência e o trabalho da CPU. A hora que você coloca para ele medir o trabalho da CPU, ele mostra que os 4 núcleos, os 4 cores estão trabalhando em frequência alta, porque eu estava baixando muitos aplicativos aqui. Então, isso já encerra a possibilidade de os núcleos estarem adormecidos, e não era após um reboot. Eu já estava usando o dispositivo faz tempo. Então, eles estavam trabalhando. Aí você muda lá para outra opção no mesmo aplicativo, para você ver a frequência. Você não consegue. Aparece somente 2 de cima, os 2 cores de 1.6 trabalhando, mostrando a frequência e mostrando que eles estão lá. A que frequência que eles estão, mostrando o gráfico, né? E mostrando a que frequência eles estão. E os de baixo aparecem nada, parados. Aí você olha um aplicativo que nem o CPU-Z ou o AIDA, que não tem gráfico e não tem a outra opção de visualizar, você vai pensar, pô, estão mortos, continuam parados. Não estão. Se você for na primeira opção que você está vendo aí na tela, você vê que a frequência está lá em cima dos 4 núcleos. Então eles estão os 4 núcleos trabalhando. Tá? Então essa é a prova maior e irrefutável de que os núcleos estão funcionando, não estão parados, não tem jeito, viu galera? Você vai na outra opção, ele não te gera frequência. O erro está acontecendo o seguinte, os aplicativos ainda estão incapazes de ler, por algum motivo, após esses núcleos adormecerem
e voltarem, eles estão incapazes de ler e gerar números, porém ele gera o gráfico. O que quer dizer, se tivesse o gráfico zerado, uma linha retilínea reta, ok, a gente ia pensar, pô, estão mortos mesmo. Mas ele apenas não está mostrando a frequência. Nesse aplicativo, em outros você vai ver tudo morto, tá? Os dois núcleos de 1.8 você vai ver como mortos, tá? Então esse aplicativo de fato mostra. O Cultu também mostra, mas é muito pequenininho lá no canto. Então, galera, a teoria foi por água abaixo. Ah, tem mais. Alguém postou lá no grupo do Telegram e eu fui lá conferir. E alguém do fórum da Lenovo respondeu, alguém da Lenovo respondeu que não tinha problemas nenhum, que os núcleos estavam trabalhando de fato, né? E que o problema seria provavelmente alguma política de segurança e porque os aplicativos ainda não estão otimizados para rodar no Android certos aplicativos, no caso desse de medição, ele não conseguia gerar a frequência. Tá, isso é mais uma prova e outra. Eu duvido que a Motorola iria mentir, né? Um celular de proporções, tipo, é o celular carro-chefe hoje, é o melhor dispositivo sendo vendido mundialmente da Motorola, que é o Moto Z, né? Assim, não sei se o melhor, mas o que tá com foco todo nele. E por que os caras iam mentir? Sendo que tem muita gente aí que é desenvolvedor, poderia descobrir isso e ficar muito feio para os caras. Então o cara também desmentiu e a gente provou aqui por A mais B, após dias e dias testando, que sim, o processador do Moto Z está funcionando os dois núcleos de 1.8 e os dois núcleos de 1.6. Galera, para mais dúvidas, se quiser tirar alguma dúvida mais específica, além dos comentários, os comentários é difícil que às vezes eu não vejo. Vai lá, entra no grupo do Telegram, aí você não depende só de mim, não vai ter só eu para responder. Vai ter Rafael, vai ter Ney, vai ter um monte de gente lá que pode te responder, tirar essas dúvidas, se você ainda não acreditou, mas pode acreditar, porque é tipo irrefutável. Você vê nesse vídeo que você vai ver agora no final que os núcleos estão trabalhando, apenas é impossível gerar a frequência, ele não transforma em números isso aí. Tá bom, galera? Então, ó, pode comprar a Moto Z. Pessoal, pode comprar a Moto Z. Tô falando isso porque tinha bastante gente lá no grupo falando, ia comprar, viu o vídeo, não sei o quê. Esquece. Era uma teoria porque os aplicativos não estavam lendo. Então, a teoria tinha fundamento. Tinha fundamento. Tanto é que não fui só eu a reclamar, muita gente começou, né, com essa teoria e pessoal dos Estados Unidos também, né? Tinha base, mas com base nessas leituras agora, não tem como falar que os processadores não estão funcionando. Eles estão lá trabalhando, apenas não estão sendo transformados em números o que eles estão fazendo. Ainda, né? Possivelmente a Motorola lance uma correção aí para o Android, essa política de segurança que eles falam aí, e corrija e consiga mostrar isso aí no futuro. Beleza, galera? Espero ter ajudado a todos vocês aí que tinham dúvidas e que possivelmente não iriam comprar. Tô anexando esse vídeo aqui lá no primeiro vídeo para não deixar ninguém em maus lençóis e não acabar comprando aparelho por causa disso aí. Beleza, galera? Um abração e até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreve aí. Tem um sininho aí que é importante você ativar. Esse sininho aí, quando tem vídeo novo, você é avisado. Se você não clicar nesse sininho e ele não ficar tipo com um halozinho do lado dele, você não vai ser avisado quando tiver vídeo novo e não vai ver. Vai ver só quando você entrar por aí e estiver pesquisando. Beleza, galera? Abração, valeu!